Tem uma coisa que ninguém te avisa sobre banheiros pequenos, principalmente em lugares antigos. Eles não são só espaços fechados. São espaços que parecem lembrar de quem entrou. Na época, eu trabalhava em manutenção predial. Coisa simples: trocar lâmpada, ajustar fechadura, resolver vazamento. Nada fora do normal. Até aquele dia. O prédio era antigo, muito antigo. Corredores estreitos, luzes fracas e um banheiro no fim do andar que ninguém gostava de usar. Eu ignorei isso, como sempre. Entrei, deixei a caixa de ferramentas no chão e fechei a porta atrás de mim. Foi aí que eu ouvi a primeira coisa estranha. O clique da trava, sozinha. Eu olhei para a maçaneta. Ela estava na posição normal, mas a porta estava trancada, por dentro. Eu tentei girar. Nada. E não fazia sentido, porque eu não tinha encostado na trava. Eu dei um passo para trás, confuso, e falei sozinho, tentando rir disso. Engraçado. Mas ninguém riu comigo. O silêncio ficou mais pesado se o banheiro tivesse ficado menor. E então eu ouvi uma respiração do outro lado da porta. Não era minha, e também não era vento. Era perto demais, como se tivesse alguém encostado nela. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Até uma voz veio do outro lado, baixa, quase educada. Não abre. Eu congelei, porque aquilo não parecia ameaça. Parecia aviso, como se estivesse me protegendo de algo. Mas eu ainda não sabia que o problema não era o lado de fora. Depois disso, eu tentei me convencer de que era só coisa do prédio. Instalação velha, trava ruim, essas coisas. Eu já tinha visto fechadura falhando antes. Nada demais. Eu empurrei a porta de novo, mais forte. Ela não cedeu, nem 1 centímetro. E foi aí que eu percebi outra coisa. O ar dentro do banheiro tinha mudado. Não era mais só abafado, era fechado demais, como se o espaço tivesse encolhido. Eu olhei para o espelho, esperando ver meu reflexo normal, mas eu vi só eu. E o banheiro atrás de mim parecia mais escuro do que deveria. Eu balancei a cabeça. Cansaço, eu pensei. Mas então aconteceu de novo. O clique da trava. Mais uma vez. Dessa vez, eu vi a maçaneta mexer levemente, como se alguém do outro lado tivesse testado. Só testado, sem pressa. Eu me aproximei devagar, sem encostar, e encostei o ouvido na porta. Silêncio total. Por um segundo, eu pensei que tinha imaginado tudo, até que, bem do outro lado, uma batida leve. Toque, toque. Eu recuei na hora, coração acelerando. "Tem alguém aí?" Eu falei. Sem resposta. Só o silêncio de novo. Pesado. Eu ri sozinho, nervoso. Deve ser manutenção. Tentei me convencer. Mas não funcionou. Porque a maçaneta girou. Devagar. Sem pressa. Como se alguém tivesse acabado de decidir entrar. Eu fiquei parado olhando aquilo.
sem conseguir decidir se eu corria ou ficava. O corpo não respondia direito. A maçaneta parou de girar, mas não voltou ao normal. Ela ficou levemente inclinada, como se ainda tivesse pressão do outro lado. Eu engoli seco e bati na porta com força. Tem alguém aí? Silêncio total. Eu respirei fundo e tentei forçar a fechadura. Nada. Ela não mexia. Era como se tivesse sido travada de dentro ou de algum outro lugar. Eu comecei a olhar ao redor, procurando alguma explicação. Janela pequena, luz fraca. Nada que justificasse aquilo. E então, eu ouvi de novo a respiração, mais perto, bem do outro lado da porta. Dessa vez, não tinha dúvida. Alguém estava ali. Eu me afastei devagar e falei baixo. Isso não tem graça. E foi aí que a voz respondeu, bem perto, quase encostada na madeira. Não é brincadeira. Eu congelei, porque não parecia vindo de fora. Parecia atravessando a porta. E então veio a segunda frase. Você não devia ter trancado isso comigo aqui dentro. Meu estômago afundou, porque eu não tinha trancado ninguém. Eu nem tinha encostado na trava. Mas naquele momento, a maçaneta girou de novo. Só que dessa vez, não parou. A maçaneta começou a girar mais rápido, como se algo tivesse perdido a paciência. Sem hesitação, eu dei um passo para trás, encostando completamente na parede. O som da trava começou a forçar. Clac, clac. Eu olhei para o chão, tentando pensar. Mas não tinha lógica nenhuma. A porta estava trancada por dentro e ainda assim estava tentando abrir. A luz do banheiro piscou, uma vez, depois outra, mais lenta, e o ambiente mudou. O ar ficou mais frio, muito mais frio, como se alguém tivesse aberto um espaço que não era daquele lugar. Um vazio dentro do banheiro. Eu ouvi de novo a voz, mas agora não vinha da porta. Vinha de dentro da sala, comigo. Você está me prendendo aqui. Eu virei rápido, olhando tudo. Espelho, pia, teto. Nada. Mas a voz continuou, mais baixa, mais próxima. Abre. Abre logo. A porta tremeu, como se tivesse algo batendo com o corpo inteiro. Eu comecei a suar frio, as mãos tremendo, e sem perceber, eu encostei na maçaneta. Gelada, mas não metálica. Era um frio estranho, como pele viva. Eu puxei a mão na hora. Não, eu falei baixo. Não encosta nisso. E foi aí que a batida veio. Forte, direto na porta. Uma única vez. E tudo ficou em silêncio. Por meio segundo, antes da voz dizer: então eu vou abrir sozinho. Depois disso, o silêncio não voltou. Ele só ficou esperando. Eu fiquei imóvel,
encostado na parede do banheiro, tentando entender o que eu tinha acabado de ouvir. Vou abrir sozinho. A maçaneta parou por alguns segundos, como se algo estivesse recuando, pensando. E então, o trinco estalou. Clac! Eu engoli seco, porque aquilo não era falha. Era decisão. Algo estava escolhendo o momento. Eu olhei ao redor de novo, desesperado, procurando qualquer saída. Janela pequena, alta demais. Teto fechado. Nada. E foi aí que eu percebi. A porta não estava só sendo forçada. Ela estava mudando. A madeira começou a estalar, como se estivesse sendo tensionada por dentro, crescendo, esticando. Eu dei 2 passos para trás. Para com isso, eu falei baixo, mesmo sabendo que não adiantava. E então veio a resposta. Não pela porta, direto atrás de mim. Eu não comecei isso. Eu congelei, porque eu não tinha ouvido a voz se aproximar. Ela só estava lá e continuou. Você que me chamou quando trancou. Meu coração disparou, porque aquilo ainda não fazia sentido. Eu não tinha chamado nada, eu só entrei. Mas a maçaneta voltou a girar. Agora, mais devagar, quase calma, como se já tivesse certeza. E então a voz completou. Agora você abre comigo, aqui dentro. Eu não respondi. Não consegui. Minha garganta travou. A maçaneta parou de girar. Por um instante, e tudo ficou completamente quieto. Quieto demais. Eu pensei por um segundo que tinha acabado, que tinha parado, mas não tinha. A luz apagou, total, sem aviso. O banheiro inteiro mergulhou no escuro, e nesse mesmo segundo, eu ouvi, bem perto, respiração do meu lado. Eu não vi nada, mas senti algo se movendo dentro do espaço comigo, muito perto. E então a voz veio. Agora calma, quase normal. Pronto. Eu não entendi. Pronto o quê? Eu sussurrei, sem coragem de falar alto. Silêncio. E então, a maçaneta girou. Do lado de dentro. Não da porta. Da minha mão. Mesmo sem eu estar tocando, eu senti meus dedos mexerem sozinhos, como se algo estivesse guiando. A voz completou, bem baixa. Agora você entende? E a porta, finalmente, abriu. Sozinha. Eu não saí. Não porque não quis, mas porque não tinha mais eu do lado de fora. Só dentro. No dia seguinte, ninguém encontrou o banheiro forçado. Nem marcas. Nada. Só a porta entreaberta. E dizem que agora, às vezes, quando alguém entra lá sozinho, a luz apaga. Sem ninguém tocar. E uma voz pergunta: você também me trancou aqui dentro? Se você chegou até aqui, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e me diz nos comentários, você trancaria essa porta ou deixaria aberta? Boa noite, se você conseguir dormir.